Sejam bem-vindos ao 8º episódio do One on One by Hoopers, mais uma vez em modo Skype, dadas as condições, não podemos andar na rua, estamos fechados em nossa casa para o bem de todos, para o nosso bem, para o bem de toda a gente, e vamos continuar aqui a cumprir estas indicações até que seja possível voltarmos ao nosso dia-a-dia normal, e nesse dia, quando isso puder acontecer, vamos certamente viajar até ao norte para estar com este nosso convidado, o João Abreu. Obrigado, João, desde já por aceitares este convite. Já tinhas aceito, já era para ter acontecido ao vivo, depois não deu, e agora não dá mesmo porque Agora não. Porque estamos neste ponto. Eu vou já pedir-te antecipadamente desculpa porque, para o caso do meu filho voltar a invadir o podcast, aconteceu no outro dia com o Miguel Miranda, é possível que hoje aconteça, por isso prepara-te, se eu sair é porque vou buscá-lo ou qualquer coisa, não te preocupes. Eu hoje, antes de começar aqui com o João, e também porque é a profissão atual do João, queria deixar, muitas vezes há uma função nas equipas que acaba por ser esquecida, ou quando se ganham títulos as pessoas lembram-se dos jogadores, lembram-se do treinador. Há umas pessoas que para mim são essenciais em todas as equipas, foram ao longo da minha carreira enquanto jogador, e hoje precisei de um deles e liguei e ele ajudou-me à distância. Falo dos fisioterapeutas. E há alguns que marcaram a minha vida, que lá está, tal como os jogadores, em que acabam por criar aquelas relações de irmãos. Os fisioterapeutas fazem parte das equipas também, e há alguns que de facto ficam como irmãos, porque fazem parte das nossas equipas e ficam a fazer parte das nossas vidas. Há aqui 3 ou 4 que eu gostava de referir e de mandar um grande abraço, se é que eles ouvem este podcast, não sei, mas é o Miguel Estevão, com quem me cruzei no Benfica e hoje ajudou-me ao telefone, o Décio Temporário, que foi o meu fisioterapeuta na Académica, que é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida, o Guilherme Barreto, com quem trabalhei no Algés e também é daquelas pessoas a quem eu recorro frequentemente com estas dores nas costas inacreditáveis, e o Flávio Fonseca, que trabalhava com o Guilherme também no Algés, entretanto saiu, mas também é um miúdo que, entre outras coisas, uma vez acordou às 6 da manhã para me tentar preparar para um jogo no Algarve, e eu acabei por não conseguir jogar, mas às 6 da manhã o gajo estava disponível para me ajudar e ver se eu conseguia jogar. Mas pronto, não deu, fica aqui o abraço especial a estes fisioterapeutas que sei que também estão a passar momentos diferentes, pelo menos, não podendo estar com os seus pacientes no dia-a-dia, estão a tentar arranjar soluções para continuar a ajudar as pessoas. Agora, João Abreu, quando tu foste campeão no Oliveirense, quando a Oliveirense ganhou a Liga, eu comentei um post teu a dizer que a tua história no Oliveirense merecia um livro. Eu não vou escrever um livro, mas dentro deste meio que tenho aqui à minha disposição, quero falar e vamos falar sobre essa tua história, não só essa no Oliveirense, mas essa acho brutal, agarrar numa equipa na CNB2 e acabar como campeão da Liga Profissional. Acho que é inacreditável, e não sei se há muita gente em Portugal com esse percurso e com uma história tão incrível como essa. Vamos chegar lá. Mais uma vez, obrigado por teres aceito este convite, e Obrigado. O que eu quero saber, para começar, é como é que o basquete entra na tua vida, não é? Bem, em primeiro lugar, agradecer-te a ti, agradecer a By Hoopers a oportunidade de poder estar aqui e partilhar um bocadinho daquilo que é a minha história no basquete, quase como na linha daquilo que o Miguel disse. Não sei se vamos acrescentar muito, mas provavelmente podemos entreter um bocadinho as pessoas, principalmente se o Gui aparecer, aí sim. O Gui, entretanto, já está a Julieta cá em casa também. Pois, mas ela é mais difícil de aparecer, só era uma surpresa do caraças se ela trouxesse no colo. E pronto, agradecer-vos. Acho que eu estava-te a dizer ainda há bocadito, a ti e ao André, eu de basquete e assim este tipo de podcast, eu vejo 2, ou melhor, ouço 2, que é o vosso, e é o All the Smoke,
e acho que realmente a forma que nós precisamos de facto que se fale do basquete desta maneira, com este tipo de conteúdo. Eu acho que acrescenta bastante e que foge um bocado à norma daquilo que se faz, e na minha perspectiva é realmente louvar. Antes de mais, pedir aqui, já agora também em público, pedir-te, passado tantos anos, ou melhor, eu ia-te pedir desculpa, mas acho que tu tens de me agradecer, porque o nariz, a forma como tem o teu nariz neste momento, mas já lá vamos chegar aí. E pedir desculpa à tua patroa, porque acho que depois dessa altura tu ficaste com um dormir diferente, um respirar diferente, e eu não sei se incomoda muito à noite ou não, mas pronto, fica as minhas desculpas à tua miúda, porque de facto foi uma pena. Para quem não sabe, a primeira vez eu parti o nariz ao Miguel na final contra o Alvarense Benfica, jogo 2, não é? Tanta gente. Rachaste a cara. O partido foi passado uns anos, mas já lá vamos. O basquete para mim surge de uma forma muito natural. É quase family business. Não havia forma de fugir ao jogo. Eu sou filho de pais que vêm de uma família que vem como o teu pai vem de Moçambique, numa altura difícil da vida deles. São de São João da Madeira, vieram para São João da Madeira, e a minha mãe jogou basquete, sempre jogou basquete em Moçambique, e quando vieram para cá, numa fase difícil, daquilo que eu me apercebo mais agora pelas conversas, o basquete funcionou como uma forma de eles se integrarem ou de se reintegrarem na sociedade e na comunidade, e portanto a comunidade do basquete de São João da Madeira foi determinante para esse processo. Então eu rapidamente, quando eu nasci no início dos anos 80, ou seja, pouco depois deles terem regressado, o meu irmão também uns anos antes. Estávamos dentro do pavilhão, acho que, segundo o que a minha mãe diz, tinha meses quando fui ver o meu primeiro jogo de séniores da Sajonense. E eu lembro-me sempre dentro de um pavilhão, e do pavilhão na Sajonense, ou ver os séniores da Sajonense, ou ver a minha tia que também jogou na Sajonense, ou nos treinos e nos jogos do meu irmão. Portanto, era difícil eu não entrar e não estar com aquele bichinho, com a paixão do jogo. Rapidamente entrou em mim. Depois, por volta dos 5 anos, se não me engano, de uma forma mais oficial, é que inicio a minha prática no minibasquete de São João da Madeira, na Sajonense, e faço aí o meu percurso praticamente quase todo na formação. Depois, em Juniores V, transito para Oliveirense. Mas antes de darmos esse salto foi um salto. E foi um grande salto, exatamente. Como é que era a competição ao longo da tua formação no Distrito de Aveiro? O Distrito de Aveiro é um dos distritos mais fortes a nível de basquete em Portugal. Há muitas equipas boas. Como é que era a competição? Era apertado. Era como tu dizes, a prática do jogo no Distrito de Aveiro vê-se e é forte. Havia muitas equipas. Eu, na Sajonense, nunca tive a possibilidade de poder chegar a momentos mais altos, em termos de clubes, em momentos mais altos dos nacionais, exatamente, e até porque acho que sempre tivemos equipas competitivas, mas o panorama das restantes equipas era igualmente competitivo, eram tão ou mais fortes do que a nossa, e portanto nunca tive essa possibilidade. E de facto senti que exatamente por essa competição o meu jogo elevou-se bastante, porque nós de facto não era que nós fôssemos maus, mas os outros eram melhores, e isso obrigou de mim, e porque eu gosto muito do jogo, a paixão do jogo, mas eu tenho uma coisa em mim que é a questão da competição, e a questão do ganhar para mim é realmente muito importante. Sempre foi incutido dentro até do meu ambiente familiar, e portanto eu acho que o facto de estar dentro de um distrito onde realmente o basquete é importante, fez com que eu também pudesse correr atrás e em termos competitivos tentasse equiparar aos restantes jogadores das equipas supostamente mais fortes.
E por falares em jogadores, quem é que eram os craques da tua geração em Aveiro? Epá, eram vários. Há um que me fica assim mais na memória, que era o Daniel Félix, que era Uhum. o Foi base meu do Galinho. colega, o Eliabo, sim. Exatamente. Era realmente, Mas ele é mais velho que tu, não é? é mais velho um ano. Um ano. Tu és de É mais velho, 83, eu sou ele de é 2. 83. É. Sim, eu ainda era mini basket, ainda até no outro dia eu fui como fisioterapeuta acompanhar a equipa de sub-14 de Oliveirense à fase final distrital em Ovar, e estive à conversa com o treinador de sub-14 dos sub-14 de Ovarense, que na altura foi o meu primeiro treinador da seleção distrital de Aveiro. E eu era mini, e nós em Aveiro íamos a um torneio em França, que era o torneio de Passé, que era a seleção distrital de infantis na altura, e no meu ano eles queriam levar um mini. Pronto. E eu acabei por ser selecionado e ter sido eu que fui a essa equipe. E de facto o Félix já fazia parte, se não me engano era o capitão, ou era ele, ou era o Vítor Martins, que era outro gajo mais velho um ano, e que da minha posição e competitivamente era muito forte e que realmente fazia-me correr muito atrás. Mas lembro perfeitamente do Félix. O Félix era realmente, desde muito novo, em Aveiro, o gajo que nós tentávamos ser melhores, porque ele era de facto, a meu ver, e na maioria das pessoas, o alvo a bater. Pois. Ok, isso eram os craques dentro do teu mundo, mas quem é que eram também os teus ídolos, aqueles que tu querias imitar cá em Portugal? Não sei se tinhas ídolos cá e fora também. Tinha. Pá. Olha, é assim, o meu irmão, isto sempre foi um ídolo meu no jogo. Uhum. Ele aos olhos da grande maioria das pessoas, não terá sido um jogador extraordinário, mas exatamente, eventualmente por ter que competir com ele diariamente, desde muito novo, e percebia a forma. O meu irmão é treinador de basquete e é treinador de formação, e é realmente o calling dele, é aquilo que ele sempre quis. Ele sempre já teve possibilidades. Aliás, foi meu treinador adjunto na Proliga, com o Sérgio Salvador e com o professor Costeira, e quando o professor Costeira na transição, ele acabou por assumir aquilo e foi meu treinador, e ele sempre teve possibilidades, e eu acho que tem condições para ser treinador sénior e até a um nível interessante, mas não é todo aquilo que ele quer. Ele gosta de formação, e eu sempre vi nele um QI basquetebolístico, uma capacidade de leitura do jogo que, muito embora eu, desde muito novo, tivesse provavelmente, do ponto de vista atlético e do ponto de vista técnico, se calhar um bocadinho mais de condições ou talento, ele era tão inteligente e é a analisar e a tomar decisões, que para mim sempre foi, do ponto de vista competitivo, tão forte que eu tinha que o admirar. Não era só pelo facto de ser meu irmão, não era. Eu sempre o admirei, e à medida que foi crescendo e evoluindo e percebendo o jogo cada vez melhor, foi-o admirando cada vez mais. Depois disso, eu apanhei uma equipa de júniores da Sajonense, que era a equipa do Paulo Pinto, que provavelmente terá sido a melhor equipa de júniores que a Sajonense já teve, e na altura era o professor Araújo, o treinador, o Alberto Bava era o treinador dos séniores, e eu dava-me quase tão mais prazer em ver os jogos dos júniores do que dos séniores, porque eles criaram ali, eles tinham realmente, iam ao Nacional, e o Paulo era o expoente máximo, muito embora havia ali um outro jogador, há um jogador que era o capitão ou subcapitão, ele há uns anos teve um problema grave de saúde e ainda hoje vive gladiando-se, e o termo é mesmo esse, gladiando-se para o poder ultrapassar ou para o poder gerir, que era o António Pedro. Mas o Paulo era de facto, ou seja, eu lembro-me, eu ouvi um podcast com o Miguel, com o Mike Miranda, e tu dizias que não tiveste a possibilidade de o poder ver, e eu sempre tive a possibilidade de o poder ver desde muito novo.
Privilégio, né? E sem ter noção daquilo que ele podia vir a ser e também sem essa perspectiva. Quando eu disse isso era no sentido, eu era tão novo, Claro. eu olhava para o jogo de uma maneira diferente, não era, ou seja, eu não sabia ler um jogador, perceber todo o potencial de um jogador. Eu vi-o a jogar muitas vezes, mas não olhava para ele como se calhar ia olhar agora, não é? E eu comecei a ter esse entendimento e lá está, a admirá-lo mais ainda anos mais tarde, quando comecei a ter a possibilidade de ir assistir aos jogos, essencialmente das competições europeias, ao Rosa Mota, daquela equipa sénior do Porto, e aí sim eu seria que já seria, teria 14, 15 anos, 13, Já 14, 15 percebes o jogo de outra maneira. e já consegui olhar para ele de uma outra maneira. Mas antes, era o ex-libris para nós, miúdos da Sejanense, ver aquele gajo a jogar, era realmente alguém que eu admirava. E depois, claro, quer dizer, nós víamos NBA, era uma vez por semana. Eu lembro-me, tinha uma cassete gravada e era sempre a mesma cassete que eu repetia todos os dias, que era a única cassete que eu tinha. Foi quando foi o Alonso Morning, foi uma da magia da NBA Action, que era o Alonso Morning, que era quando era rookie, foi nesse episódio, era sobre ele. Pronto, eu lembro, era a única que eu tinha, não sei quem é que me arranjou aquilo, mas eu via aquilo quase todos os dias. Mas na NBA é impossível nós, na nossa geração, fugirmos àquilo que o Michael Jordan era, e o que simbolizou para nós, realmente sempre foi alguém que eu admirei. Depois, mais tarde, à medida que foi crescendo, comecei realmente também, e com o entendimento do jogo de uma forma diferente, comecei a admirar outros gajos. Lá está, quando comecei a ver e acompanhava muitas vezes, tive essa possibilidade de ir ver os jogos da equipa do Porto, com o Paulo, com o Gerard Miller, com o Marçal. Eu, muito embora não se assemelhasse em nada ao meu estilo de jogo, eu adorava ver o Rui Santos jogar. Eu achava delicioso a forma como tudo batia ali. Gostava muito de o jogar. Era um estilo de base completamente diferente do teu, mas por isso eu percebo isso que tu dizes, mas lá está. Um dos meus convidados aqui foi o Pedro Miguel. Para mim é o melhor base da história do basquete português. Sim. Mas em termos de estilo, também era completamente diferente daquilo que eu gostava de fazer em campo. Mas não deixa de ser aquela referência na posição de base, não é? Pelo menos para mim, o Pedro Miguel está num nível, em termos da posição de base, que eu acho que está um bocadinho acima de todos os outros. João, vamos aí agora dar o salto então para o Oliveirense, não é? E eu, como tinha dito, como estava a dizer, ouvia muito falar de ti, mas nunca te tinha visto jogar até dares esse salto. E tu sendo mais ou menos da minha idade, tem mais um ano que eu, foste uma pessoa, entre outras, em quem eu punha os olhos e que também me inspirava. Em primeiro lugar pela forma como tu mostravas confiança dentro de campo, a forma como tu olhavas nos olhos qualquer adversário, fosse americano, fosse português, fosse ele quem fosse. Tu sempre, pelo menos cá para fora, para quem estava a ver, passavas sempre essa ar de confiança. E depois outra cena, que tu da nossa geração eras o gajo que chegou à liga, e de repente era tatuagens, era tranças, porque eu lembro-me de tranças antes de seres careca. Foi por causa disso, ou careca por causa disso. Tu eras tipo gajo que chegou e marcou a tua cena, estás a ver? E era fixe, tipo, eu sendo da mesma idade, eu olhava assim, este gajo, está-se bem. Mas essa tua atitude, estás a ver, foi uma cena que inspirava, pelo menos falando eu, a malta da nossa geração, e a malta que comentava isso, tipo, fixe. E para mim, foi a primeira vez que lá está, depois de ouvir o Nelson falar de ti anos e anos nas seleções, você tem que ver o João Abreu, aquele é bom, mas o João Abreu é que não sei o quê. Pronto, e finalmente pude ver o jogador que o Nelson tanto falava. Mas conta-me então, esse ano 2000 em que dás o salto da São Joanense para a Oliveirense. Olha, para mim, eu quando cresci na São Joanense, é assim, eu achava que de facto eu era um bocado cagão
E fui durante muito tempo, pronto, era um bocado cagão e achava realmente que era a última bolacha do pacote, e achava que essencialmente, e mais até em termos de seleções nacionais, e depois compreendia que o facto de, em termos de clube, não conseguíamos chegar mais longe, não me dava a possibilidade de poder competir com os melhores nacionais e daí chegar às seleções, e isso incomodava-me bastante. Incomodava-me bastante porque eu achava que era bom, mas queria-me testar. Eu sempre joguei com malta mais velha. Com malta mais velha, sempre joguei escalões acima, na rua, não era bem na rua, nós não tínhamos em São João, não tínhamos propriamente um playground, tínhamos o campo da escola ao ar livre, e eu mandava sempre o meu irmão é 5, 6 anos mais velho que eu, andava com a malta da idade dele, que às vezes deixávamos jogar, outras vezes não, pronto, e eu sempre joguei com a malta mais velha e eu gostava do desafio e percebia que a única forma de eu poder dizer que era realmente bom ou melhor era com a competição com malta que toda a gente dizia que era melhor. Porque há uma coisa, aquela coisa do chip on my shoulder, eu sempre senti que era desvalorizado, mesmo na Sajonense, por exemplo. Uhum. E eu, às vezes agora não, mas faço aqui uma data de jantares com malta que jogou comigo, e eles não dizem isso, pelo contrário, eles agora olhando para nós sempre te admirámos, muito pelo contrário, mas eu achava sempre que eles achavam que eram melhores do que eu e isso incomodava. E eu agora, olhando para trás, percebia que era uma estratégia minha para tentar, de certa forma, elevar o meu jogo, ok? E, portanto, uma das coisas que me fez ir para o Oliveirense, quer dizer, era difícil não aceitar. Na altura foi o próprio Henrique que queria que eu fosse para lá, ia de uma Sajonense que competia em termos séniores numa CNB2, na altura não seria CNB2, seria a segunda Divisa Nacional ou qualquer coisa assim do género. Sim. Ia ter a possibilidade de poder fazer parte logo da equipa sénior, não ia fazer parte do plantel propriamente dito, eu ia fazer a pré-época e depois logo se via. Depois, de facto, acabei por fazer o resto da época e estar com eles durante a semana, muito embora não pudesse jogar, mas só o facto de ter aquela competição e aquele contacto, para mim era importante. E eu precisava de me testar. Eu sentia isso, precisava de me testar. E portanto, uma das coisas, a coisa principal que me fez ir para Oliveira, porque eu naquela altura não tinha propriamente, eu queria ser jogador de basquete, também hoje, mas eu não tinha noção nenhuma do que é que se havia condições para sermos jogadores profissionais, não tinha noção, tinha de uma realidade completamente diferente. É como tu disseste, o Distrito de Aveiro é um distrito de basquete, mas a Sejão da Madeira e a Sajonense na altura, não era, e portanto isso estava longe de eu pensar, mas eu queria o desafio. E acima de tudo, para além do desafio da equipa de liga, que era naquela altura uma das potências do nosso basquete, era a possibilidade porque eu 2 anos antes tinha estado num campo do Adidas, que na altura havia, e que foi São João e Oliveira, e aí tive a possibilidade de contactar com supostamente aqueles que eram os melhores nacionais. E joguei com o João Reveles, com essa malta do Benfica, que eu nunca tinha jogado. E o João ficou sempre na cabeça. E depois o João tinha ido para Oliveira. E eu pensei assim, não, eu preciso daquela competição, depois mesmo no Sub-22, no Sub-20, que nós jogávamos. E porque achava que indo para Oliveira, muito embora a equipa de Sub-18, a equipa de Júniores, a equipa de Oliveirense e a equipa de Sajonense eram muito semelhantes, a diferença era eu, numa ou noutra equipa. Não. Mas achava que lá provavelmente ia ter mais e melhores condições de poder chegar, mesmo em termos de júniores, a patamares mais altos. Porque na realidade eu queria me testar e precisava de competir com gajos como contigo, como com toda a gente, aquela malta que há a seleção nacional, e portanto era esse o desafio. Na altura não pensava exatamente em ser jogador profissional de basquete, okay? Era esse o desafio, e isso é que me fez avançar. E o Henrique, quer dizer, o Henrique Vieira, eu vir à minha casa, és tu, tens que ir para lá. Claro. Era difícil dizer que não.
Só tive que convencer os velhotes, pronto, que era a questão da escola, aí não havia, porque era o 12º ano e eu tinha que cumprir e era o meu papel. Eu tinha, para estar num lado tinha que cumprir do outro e a coisa correu bem. Olha, e diz-me uma cena, tu no final dessa primeira época na Oliveirense, eu não sabia, isto ontem quando trocámos aqui algumas mensagens, tu é que me falaste disso, eu não sabia, tiveste uma ida aos Estados Unidos, no mínimo interessante, tendo em conta alguns dos jogadores com quem te cruzaste. Não, isso é muito interessante, pá. No outro dia, porque isto está esse campo foi gravado na altura pela ESPN e depois passou na ESPN Classic e isso está no YouTube e nesse campo, isso na altura, a Adidas, tu recordas disso, a Adidas fazia os chamados ABC All-Star Camps de cada país, onde selecionava... Quem organizava isso? Pois, sim. Exatamente. Nesse ano não houve campo em Portugal e não houve campo europeu. E portanto, e depois cada país selecionava um gajo, e aí o Henrique teve, com toda a certeza, teve um dedo importante nessa escolha, que ele estava ligado à Adidas e à malta da Adidas. Sim, tivemos muitos anos. E, portanto, a Adidas selecionou-me a mim e enviava uma candidatura para a Adidas europeia e entre eles, e eles lá, era vídeos, era estatísticas, iam ao pormenor de aulas, de notas nas aulas, coisas assim do género, não sei. Depois eles selecionavam um gajo para ir ao ABCD All-Star Camp nos Estados Unidos. E não sei por alma de quem, selecionaram-me a mim. É uma coisa... E foi uma realidade e foi uma experiência extraordinária e foi um momento de humildade terrível e importante. Porque de repente estás no campo, podes dizer aí os nomes da malta. Opa, é assim, eu fui o primeiro gajo a falar ao Henrique do LeBron. O LeBron tinha 15 anos, eu tinha, portanto, 17 anos, e quando chego lá, toda a gente falava do miúdo do LeBron, toda a gente a falar. E eu tinha, um gajo estava comigo no quarto, e eu, mas quem é este gajo? Sei que ele, olha, este gajo, parecia quase o Messias, era o Messias. Ele chegou, eu lembro dele me dizer, era tipo o Nelson a falar a ti. Sim. E depois era do género, o gajo diz assim, se não houvesse, naquele momento, não houvesse a regra, agora é diferente, tens de fazer um ano na universidade, mas naquela altura não havia a parte da universidade, mas tu tinhas de concluir o liceu. Uhum. E o que diziam era, se não houvesse essa regra, o que diziam eles era que provavelmente o LeBron, antes de concluir o liceu, era selecionado. Tal era a magnitude, primeiro da qualidade dele e do burburinho que se falava nos Estados Unidos em relação a ele. E eu aí tive o primeiro e único contacto com o LeBron James. Eu acho que a minha equipa nunca chegou já contra a dele, mas no All-Star Game, uma coisa... A primeira vez e única vez que vi um 360 ao contrário, como fazia um reverse, como fazia o Vince Carter, que agarrava na bola com a mão e fazia ao contrário. Sim. Foi ele no contra-ataque, com 15 anos. Uma coisa assim, e aí foi uma experiência de humildade, porque de um momento para o outro dei por mim a jogar contra Sebastian Telfair, que foi, juntamente com o LeBron, um dos MVPs desse campo, Chris Bosh, Dwayne Wade, e era duro, era duro porque aqueles primeiros dias, primeiro que eu começasse a perceber de que forma é que eu podia arranjar ali uma maneira para começar a papar os gajos e ter algum sucesso e ajudar a minha equipa foi complicado, porque de facto a concorrência era dura, porque eles estavam ali, aquilo um campo para se mostrarem. Então na bancada era treinadores da NBA, treinadores das universidades. Sim. E os scouts todos. E aquilo, de manhã nós tínhamos umas aulas para enganar, umas provas, não eram provas, eram umas aulas de como havíamos de fazer, estudar para os exames de admissão à universidade, e depois era jogar uns contra os outros, à tarde e à noite, e era competição,
era duro. A sério. Foi uma experiência, foi muito interessante. E para mim foi porque eu estava aquilo foi no meio, eu fiz 2 exames de acesso, fiz, se não me engano, português, biologia e matemática. Vou para os Estados Unidos, estou lá 1 semana e meia, regresso e faço os restantes exames do 12º ano. Foi um mês em grande. E tu, depois dessa experiência, isto foi no fim do teu primeiro ano no Oliveirense, voltas, se calhar com mais vontade do que nunca de mostrar o teu valor, mas a época não começa bem, não é? Tens a tua primeira lesão, vá. Sim, eu já andava magoado, pá, não sabia, já há muito tempo que andava com algumas dores no joelho, pá, e sempre desvalorizei e só depois no início da época seguinte, lá está, com um fisioterapeuta que me marcou e que é meu brother para o resto da vida, que é o João Madail, na altura veio de Ovarense para o Oliveirense e era o fisioterapeuta da Seleção Nacional, que percebeu que eu tinha ali um problema que eu ia obrigar a uma intervenção cirúrgica e isso depois adiou o meu início dessa época, porque foi a cirurgia, foi a recuperação, se bem que essa foi relativamente rápido. E essa foi a primeira. E depois fazes essa época e lesionas-te outra vez no fim. Sim. Diz-me como é que tu, e isto, um dos convidados que eu tive aqui, e acho que é um exemplo também de superação, foi o Tomás Barroso, também já com não sei quantas lesões nos joelhos, e ele falou um pouco, e é isso que eu também quero saber, como é que um miúdo a começar a carreira, como é que tu geriste essa lesão? Olhaste para essa lesão como um obstáculo que ias ultrapassar? Como é que tu geriste isso? Olha, a primeira, eu, para ser sincero, a primeira passou-me assim muito ao lado. Eu recuperei em um tempo recorde. Agora, tendo consciência das coisas e olhando para trás, a recuperação correu tudo muito bem, pá, e na realidade não é propriamente esse o joelho, muito embora já tenha sido operado 2 vezes, o joelho que me chateia mais. Sim, vamos lá chegar a outra depois. Sim, mas se houvesse mais, opa. Mas passou-me, a primeira foi muito tranquilo porque disseram-me que ia ser rápido, a recuperação era uma coisa muito banal. Na altura, as meniscectomias, as lesões de menisco eram, das duas uma, ou retirava-se o menisco completo, ou havia um bocadinho mais de critério, caso não houvesse necessidade para isso, e retirava-se parte do menisco. Pronto. E foi isso que eu andei sucessivamente a fazer, porque achava-se que o menisco não era propriamente uma estrutura importante do nosso corpo. Hoje, passados estes anos todos, provavelmente a abordagem teria que ser outra, ou pelo menos tentaria-se outras coisas antes de se partir para isto, porque depois agora pago eu o preço da fatura. Mas pronto, tudo bem. Portanto, na altura, essa primeira passou-me assim muito ao lado, até porque eu recuperei realmente muito rápido e recordo-me perfeitamente que no meu primeiro jogo de sénior, foi contra o Seixal. O Seixal é a equipa do Thomas Adams, Sean Jackson, Diogo Carreira, para aí, não? Diogo Carreira, assim, o Moutinho. Eu venho da lesão, equipei, foi o meu primeiro jogo, equipei e o Henrique, nós estávamos a perder ao intervalo e aquilo, jogo de televisão, aquilo não estava a correr bem e eu lembro. E, atenção, nós tínhamos 7 estrangeiros e tínhamos o Reveles, que para mim é um talento, foi das melhores coisas que eu tive para eu poder evoluir, foi o Reveles, porque eu falei-te do Félix quando era miúdo, mas o Reveles, a partir do momento que pude competir com ele, atenção, para mim era alguém que eu realmente admirava. E ele dá uma desancada ao pessoal todo no balneário, e eu estou lá no meu cantinho, não é? Vim de uma lesão, operado, primeiro jogo que equipe, e o gajo mandava ir com toda a gente, Scott Stewart, e era o Reveles. E tu, estás preparado? E ele, sim, tu estás preparado? Assim, foda. Eu? Ele, sim, então eu estou, claro, eu estou, caralho, assim mesmo, eu estou, caralho, então ele, vais entrar. E eu depois percebi qual foi a cena dele. E ele precisava, era tal coisa. E eu,
posso não ter sido, de facto, do ponto de vista desportivo, eu posso não ter sido o melhor em muita coisa, mas enquanto eu podia, eu trazia uma coisa, que era a energia. Energia, Era a energia. Pá. E eu não tinha, aquilo que disseste bem, não sei se foi o facto de competir sempre com a malta mais velha, o meu irmão, malta que me fez penar muito, eu realmente não me ficava atrás para ninguém. Não tinha medo de ninguém, nem de nada. E nesse dia ele mandei-me para eles, e o que ele queria era exatamente ali uma mudança e que o pessoal começasse a olhar para aquele jogo e encarar o jogo de uma maneira diferente. E portanto, essa primeira lesão para mim nunca, para ser sincero, não me chocou muito. Quando fiz a segunda, no mesmo joelho, passavam uns meses, sim, no final da época, ainda antes do final da época, sabia que tinha sido ser já operado antes do final da época. O Henrique pede-me para ser só operado, o Henrique, a equipa técnica e o clube, para ser só operado no verão, porque era importante, até porque na equipa, nas dinâmicas de treino da equipa sénior, era importante eu estar presente, e do ponto de vista da equipa de sub-22 também estávamos a competir para ganhar coisas, e aí já foi diferente. Lembro-me já de estar mais apreensivo e mais assustado, porque eu nessa altura já tinha bem presente para mim que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. E recordo-me de falar uma ou duas vezes com o João Madail, e onde realmente estava apreensivo, estava assustado mesmo, mas também sentia muito bem entregue e muito bem acarinhado, e sentia que tinha o apoio. O clube sempre me prestou, o clube, o João, toda a gente, prestou o apoio suficiente. Eu sentia isso. E isto é importante. Quando nós passamos por este tipo de lesões, e lesões que obrigam a grandes períodos de paragem, lesões que podem hipotecar a nossa carreira do ponto de vista desportivo, coisas que nos fazem pensar, e muitas das vezes pensar demasiado, é importante nós sentirmos segurança. Claro. Da parte, primeiro, isso nunca me faltou. O meu porto seguro é a minha família, e todas as decisões, todos os meus medos é com eles e isso nunca me faltou. E depois da equipa do clube. E portanto, nessa segunda vez, mais difícil, mas ao mesmo tempo tranquilo. Depois a outra já não foi propriamente assim, porque o contexto já foi mais tarde. Sais do Oliveirense em 2006? 2005, 2006, foi o último ano. Vou para o Porto. Pronto, e as coisas aí é quando vem essa lesão mais grave, não é? Eu acho que eu tenho ideia, eu até dizia-te isto, eu tenho ideia de me ter cruzado contigo no Porto. Tu na altura já tinhas tirado psicologia ou estavas a acabar? Não, eu estava... Eu entrei em desporto, não fiz nada, não era para mim, mas não é professor de educação física, não era para mim. Fui para psicologia, e não escondo, fui para psicologia por duas coisas. Primeiro, era um curso que eu percebi que podia ser feito ao mesmo tempo que jogava, porque nós treinávamos todos os dias, de manhã e tarde, era impossível realmente ir às aulas. Então, e depois era um curso com quase 80% de miúdas já assistiram ao curso, e eu, pronto, e foi isso que me levou. Mas não estava a acabar, eu andei muito tempo a fazer psicologia. Eu só termino psicologia quando regresso, anos mais tarde, e quando comecei a perceber que precisava de encarar a outra parte, sem ser o básico. Tenho ideia de ter tido esta conversa contigo no Porto, não sei se tinha ido lá ver um jogo ou qualquer coisa, e tu estares parado na altura e falar do curso, sei lá, tivemos uma conversa sobre isso. Eu não me lembro exatamente onde, mas lembro-me que estavas lesionado, e eu acho que foi no pavilhão, não sei, mas um dia isto vai... Eu não sei, a minha passagem no Porto foi muito curta, portanto, foi mesmo muito curta, porque eu assino no verão, tinha-me lesionado há uns tempos antes, decido ser operado por minha conta, na altura, no verão, porque estava na transição, o Oliveirense tinha terminado, estava sem contrato, e estava a treinar, e portanto fui sozinho, e começo a recuperação sozinho, e depois passo a fazer a recuperação com o Futebol Clube Porto, e estou ali um mês com eles, um mês e meio,
um mês e meio mais ou menos. E depois a recuperação que não correu bem, não é? Sim, a cirurgia supostamente correu tudo muito bem, e depois a recuperação, olhando agora para trás, e não é, isto aqui não é de apontar dedos, porque é assim, a responsabilidade, a maior fatia de responsabilidade é minha, porque eu queria sempre mais e mais e mais, e quanto mais rápido melhor, e olhando agora para trás e tendo em conta que estou na área e que tenho consciência de facto de como é que as coisas e o processo que é necessário para passar, aquele tipo de cirurgia iria obrigar a um bocadinho mais de cautela e de sensatez. E na altura havia a necessidade de eu estar o quanto antes pronto para o início da época, porque o Porto realmente que queria, que eu era na altura... ia ser também parte importante nas dinâmicas daquela equipa, e porque eu também o queria, não é? E portanto nunca, quando me pediam, às vezes as pessoas nem me pediam, eu queria, não é? Claro. E daí a importância também do ponto de vista clínico, ter pessoas que compreendam bem a cabeça dos atletas e façam esta gestão de quando é para meter as fichas todas ou quando é para abrandar. E tu aí acabas por ir jogar ou tentar jogar na UTAD, mas também não corre bem, e aí passa-te pela cabeça parar de vez? Sim, não, passou. Isso foi provavelmente foi o período mais negro da minha carreira. Depois tive outras situações, mas essa aí foi o pior. Eu na altura realmente, depois o meu irmão fez o curso na UTAD, em Vila Real, o UTAD estava na Proliga, e eu não tinha intenção nenhuma de jogar na Proliga, mas ali por contactos, o meu irmão era amigo do treinador e eles precisavam de alguém que fosse lá dar uma ajuda, e eu estava naquela tentativa de ver se dá, se não dá, e estive lá. Adorei o tempo que lá estive, não foi muito, foram 2 semanas, fiz um jogo e mal, o joelho não estava em condições nem de perto nem de longe para poder correr, quanto mais para competir, e depois aí fui a uns quantos médicos, e a mensagem que me passou, quer dizer, a pior mensagem que me passaram foi no Porto. Na altura sentaram-me, e foi antes, nós fizemos, há coisas, nós fizemos, na altura, e nós íamos jogar jogo de treino com o Avarense, em casa, em Matosinhos, e um jogo de treino em Ovar no dia seguinte, no domingo. Nesse sábado, casou-se um dos meus melhores amigos, os meus pais foram padrinhos de casamento dele, o Miguel, e foi esse jogo, o primeiro jogo, e antes de começar o jogo, o joelho começou a ceder uma semana antes. E eu estava a chegar àquele momento do período de experimentação, experimental, onde dava a possibilidade ao clube para poder mandar-te embora sem... Sim. E eles tentaram na altura, e eu agora olhando para trás, na altura fiquei mesmo muito magoado, porque senti que estavam a aproveitar-se da minha situação, mas olhando agora para trás, não, isto é business, isto é negócio, e realmente eles estavam a tentar encontrar a melhor solução para a equipa. Claro. E precisavam de avançar. E na altura disseram-me, João, olha, porque eu na altura tinha ido ao médico do futebol e ele disse-me uma coisa, mas supostamente, segundo eles lhe tinha dito outra. E que ia ser, estas foram as palavras, ia ser um milagre eu poder voltar a jogar, principalmente a este nível. Mas também, atenção, me disseram, nós a partir deste momento queremos rescindir, portanto vamos quebrar aqui o L de ligação, mas queremos que continues cá a recuperar, de borla, não é? Pronto. Eu estava a viver no Porto, no apartamento deles, e estava a dividir casa com o Jorge Coelho. Podes ficar no apartamento, mas se nós precisarmos do apartamento, vais ter que sair. Ou seja, eu provavelmente, a partir do momento que me disseram que isto era de tal forma mau que podia pôr em causa a minha carreira, eu sou sincero, comecei a chorar. Eu acho que o resto ficou assim uma nuvem, e o resto para mim pareceu que me estavam a espetar facas, e parecia que estavam-se a querer aproveitar de mim, e que, até porque eu sabia que eles iam buscar um jogador americano depois,
para a minha posição, e portanto, e depois até ficou a viver com o Jorge porque foi para aquela casa, portanto eu sabia que não gostei da cena. E vou-te dizer, e nesse dia fui ao casamento, apanhei uma bebedeira descomunal, e no dia a seguir fui ao jogo ao VAR e disse-lhes, então se é assim vou recuperar sozinho e não vou... senti que estava a ser, se calhar mal, atenção, se calhar eu interpretei-os mal, senti que estavam-me a desrespeitar, e aquilo, magoou-me bastante. Depois de Vila Real, mais um outro médico... E valeu a pena o casamento? O casamento foi bacana? Foi muito bacana, foi. Ainda estão casados, são amigalhados. E depois, mais um outro médico, a conversa era parecida. Eles, depois do carimbo do outro médico, do médico do Porto, não queriam propriamente entrar... Arriscar, não é? Arriscar, e eu lembro uma vez, foi uma dessas consultas com a minha mãe, santa da minha mãe, e ela dizia, olha, mas ele só quer jogar mais 2 ou 3 anos, só quer... E o médico, não vale a pena, não vale a pena, acho que não vale a pena. E eu, aquilo para mim realmente naquela altura terminou, e esses foram uns meses difíceis, porque eu agora percebo, até depois de ter tirado o curso de Psicologia e ter estudado isso, eu tinha uma dificuldade, eu acho que nós todos, e provavelmente se calhar tu vais-me entender, eu tinha uma dificuldade tremenda, eu não conseguia dissociar os diferentes papéis sociais que nós todos temos na nossa vida. Tu és o Miguel pai, és o Miguel parte profissional, marido, e eu era o João Abreu, jogador de basquete. Se eu não pudesse ser jogador de basquete, eu sentia-me, eu não era ninguém. E era erradamente, era esta a minha forma de perspectivar as coisas. E isso para mim era, ainda para mais, eu estava num momento da minha carreira importante, onde eu sentia que finalmente estava a ter o reconhecimento das pessoas do basquete, estava a começar a se ingrar e a começar a deixar a minha marca, até esse contrato no Porto foi um contrato importante para mim. Eu no ano anterior, em Oliveira, ganhámos a Taça da Liga e eu tinha estado desportivamente muito bem. Isso foi no ano anterior ao Europeu de 2007 e havia ali, porque o meu treinador era o Orlando Simões, que era o treinador adjunto, e o Valente também já tinha falado comigo, e havia ali a possibilidade de eu poder encaixar nessa equipa. Na altura, da forma como me colocaram as coisas, eles procuravam um base com características semelhantes, diferentes das do Miguel, do Minhava e do Filipe da Silva, e era um base mais pequeno, que pudesse pressionar a campo inteiro, tivesse características diferentes, e a coisa estava ali a balançar entre mim e o Mário Fernandes. E portanto eu sentia que finalmente podia ter uma oportunidade, e portanto para mim, quando de um momento para o outro tudo termina, foi tenebroso mesmo, Miguel, de não dormir, de não ir às aulas, de não fazer nada, só fiz merda durante esse tempo, só fiz merda. A minha sorte foi que tive e tenho um apoio familiar, o meu irmão, os meus pais, a minha avó, que é do outro mundo. E lembro-me de um dia, o meu irmão, falar com a minha mãe, não sei o quê, e nós sentarmos como sempre fazemos, e a conversa ser muito straightforward. Dizer, olha, tu não estás bem, assim não dá, temos que tentar. Tens que tentar, vamos arranjar aqui, vamos procurar ajuda de outra malta, e andei e gastei uma fortuna, finalmente encontrei um médico e que felizmente, pronto, e ele tinha razão, e é provavelmente em Portugal e no mundo o maior especialista, um dos maiores especialistas na área da cartilagem em Portugal, que é o professor Dr. Espregueira Mendes. Que lembro-me que na primeira consulta que tive com ele chegou ao final e disse, olha, isto não vai ser fácil, vai exigir da tua parte muito sacrifício e muito trabalho, eu tenho isto para te dar, mas a grande fatia aqui do trabalho será tua, eu não te posso garantir nada, mas eu acredito e estou preparado para isso.
E era isso que eu precisava de ouvir. E foi, exato, é a primeira vez que no processo ouves alguém que acredita. Opá, é alguém que supostamente percebe da coisa que me diz, opá, há um fundo de possibilidade. Ele disse mesmo, opá, não te garanto nada, é isso. Opá, e põe-me ali em contato com uma fisioterapeuta, que hoje em dia que é um ano mais velha, que é uma garota, era um ano mais velha do que eu, da Arouca, opá, que foi à luta comigo, pá, muito ok, e foram meses e meses de incerteza, de muito trabalho. Entretanto, nesse verão surgem algumas possibilidades de poder voltar, porque eu tento, com o meu agente, digo que estou na disposição de voltar, de ver o que é que dá. Surgem umas quantas possibilidades e eu aceitei aquela que era o menos dinheiro, mas ridículo, mas olhava para aquilo e era esta equipa que eu tinha que jogar por várias coisas, que era o Varense. Primeiro porque tinha um dos meus melhores amigos lá que me falava maravilhas da cidade e da equipa, que era o Cortês, falava-me, Podes dizer, e o Nelson estava nessa equipa. Não. O Nelson joga em Ovar já depois de eu sair. Ok. Já. E depois, eu olhava para aquela equipa, campeã nacional, olhava, iam jogar como o Lab Cup, tinha dois bases do melhor, tinha o Cordel e tinha o Manarte, e eu percebia, isto se calhar dá para encaixar aqui como terceiro base, vai como seis europeias, até para testares. Sim, não, e também não, ok, não me vão pressionar, não vão pedir da minha parte, ok, não havia, como no Porto tinha havido no ano anterior, aquela cena de ter que estar presente. Ok, eles tinham aqueles dois bases principais que asseguravam tudo e mais alguma coisa. E haver jogos suficientes, porque havia comissões europeias, isto foi a minha linha de raciocínio, de poder haver sobras em termos de minutos em alguns jogos, de poder começar a voltar, e era aqui para campeão nacional, e eu disse, é perto de casa, e eu é aqui que quero encaixar, e foi a melhor coisa. Ficas em Ovar 2 anos, não é? 2 anos. E esse primeiro ano foi o joelho, só se adaptou ao esforço de fevereiro. Aqueles primeiros meses foram também terríveis, foi muito duro mesmo, mas é o que eu digo, foi quando conheci o Mike, o Miranda, e essa equipa foi especial para mim. Eu conheci malta nessa equipa, que são meus amigos para o resto da vida, e eles aceitaram-me, deram-me a ajuda toda que eu precisava para poder voltar a ser feliz a fazer aquilo que realmente me dava alegria. E termina muito bem. Foi aí, nessa tua passagem pelo Alvarense, que eu finalmente joguei contra ti, no teu segundo ano, conseguiste partir-me o nariz nas finais. Não. Estalei. Rachaste. Sabes que dessa vez, por acaso, foi falta minha, fui eu a tentar pressionar Campo Inteiro, também nunca defendi nada, não sei o que é que estava a tentar fazer aí, mas por acaso também não deixa de ser curioso e não deixa de ser vergonhoso para os outros bases da minha equipa na altura. Quando era preciso pressionar Campo Inteiro, o Henrique punha-me a mim dentro de campo, por isso diz muito do que os outros gostavam de defender. Mas tu ganhaste. É verdade. E fiz falta porque tentei roubar-te a bola e tu a tentar arrancar, deste uma cabeçada no nariz. Mas a outra vez, depois houve já a jogar na CNB1, na final da Zona Sul, contra o Imortal, eles tinham lá um jogador, o gajo era estrangeiro, não me lembro onde é que ele era. E numa bola, o gajo já estava lixado da vida e eu estava à frente do gajo. O gajo mandou uma cotovelada, mas tipo uma cena inacreditável. E essa fez mesmo moça, partiu e ainda tenho isto tudo para dentro. E dessa vez também me marcaram falta, meu. E essa eu fiquei lixado. Na tua eu sei que fiz falta, nessa, eu ainda perguntei ao árbitro se tinha tirado a cara com força a mais para o cotovelo do gajo, meu, não sei. Mas essa eu fiquei lixado. Olha, João, nós vamos acabar agora aqui a primeira parte.
Vamos continuar depois esta conversa na segunda parte do one-on-one. Ainda temos, agora vem a parte que eu acho que devia ficar escrita num livro. Vamos ver se alguém ouve e se alguém decide escrever esse livro. Mas fechamos aqui a primeira parte. Já sabem que quem está a ouvir e quem está a ver pode seguir este podcast no site da Hoopers, hoopers.club, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E também nas minhas páginas pessoais, e deem o vosso feedback, que é importante para nós, para sentirmos também o que é que estão a achar desse lado. Esta foi a primeira parte deste one-on-one com o João Abreu. Fiquem por aí, que em breve também lançamos a segunda parte, ok? Até já.